Olá, como está você? Eu sou Alan Caldas, orientador educacional do programa Acessuas. E nosso encontro de hoje será sobre a economia solidária. Então se prepare porque vamos conhecer uma nova forma de trabalhar e de organizar a sociedade. Vamos começar nosso quinto encontro virtual do Acessuas Trabalho. O tema do nosso encontro de hoje é economia solidária. Para falarmos de economia solidária, a gente tem que falar primeiro de economia. Eu sei que economia é uma palavra que assusta muita gente, porque a gente ouve ela no jornal e não entende muito do que se trata. Mas eu tenho certeza que todo mundo entende muito bem de economia. Tenho certeza que você entende muito bem de economia. Economia, em primeiro lugar, ela tem a ver com trabalho. E o que a gente faz com o trabalho é produzir coisas. Então, produzir é o primeiro ponto da economia. Depois que a gente produz, a gente pode fazer duas coisas com aquilo que a gente produz. A gente pode trocar ou a gente pode consumir. E a pessoa com quem a gente trocou também pode trocar ou consumir. Economia é tudo isso, é tanto a produção, quanto a troca, quanto o consumo de coisas. E tudo isso é feito pelo trabalho. Como funciona a economia tradicional na qual a gente está inserida? Quando eu falava para vocês nos nossos outros encontros que a economia não vai bem, que a economia vai entrar em depressão, provavelmente, eu queria me referir à economia tradicional, a economia que é baseada no lucro, a economia na qual você produz e troca uma coisa simplesmente para ter lucro. Pense comigo, se você está fazendo um bolo para vender e naquele bolo você pensa exclusivamente no lucro, o que você faz? Você vai tentar ter o maior lucro. Você vai pagar, vai comprar os produtos mais baratos. Você vai fazer o que mais? Você, se tiver alguém te ajudando, você vai pagar o menos possível para aquela pessoa, para que você venda o bolo e tire as despesas e tenha o maior lucro. Agora, se você faz esse mesmo bolo pensando no bem-estar da outra pessoa que vai estar comendo ele, você escolhe produtos de qualidade, você pensa no bem-estar da pessoa que está ao seu lado e você paga um salário um pouco melhor e assim o lucro ele vem, mas ele não é a coisa principal. Na nossa sociedade, tudo é feito para obter lucro. A novela, as redes sociais, os produtos alimentícios. Pensem para vocês ver quantos produtos alimentícios, como esses salgadinhos que os nossos filhos e filhas gostam tanto. Pense que valor nutricional aquilo tem. Nenhum. Mas por que eles são vendidos se eles não alimentam de fato a pessoa? Porque eles dão lucro. Então, seduz o paladar da criança, aquele salgadinho gostoso, ela compra, come e aquilo não alimenta ela em nada. Às vezes ela fica até obesa, mas subnutrida. Por quê? Porque aquele salgadinho foi feito para alguém ter lucro. É diferente, por exemplo, quando alguém faz um sanduíche saudável para vender e ele está pensando no bem-estar daquela pessoa. A economia solidária é justamente uma nova forma de economia na qual as pessoas não estão preocupadas com o lucro. É claro que todo mundo precisa ganhar para sobreviver, mas o interesse principal, o que é? É a boa vida. O que é a boa vida? A boa vida é aquela vida que é vivida em comunidade, entre pessoas que se valorizam e se respeitam uns aos outros. E que todos esperam que tenham boas condições de saúde, de alimentação, de moradia.
Isso é a boa vida. A boa vida não é ter muitos produtos eletrônicos. A boa vida não é ganhar dinheiro excessivamente. A boa vida não é ganhar mais, infinitamente mais que seu vizinho. A boa vida não é você explorar as outras pessoas. A boa vida é você viver em comunidades onde todos são respeitados como seres humanos, que têm os direitos de seres humanos. Então você produz, você troca produtos e você consome produtos que trazem o bem-estar para todas as pessoas envolvidas nesse processo. Tanto as pessoas que produzem, que trabalham para produzir um produto, quanto as pessoas que trabalham na venda daquele produto, quanto as pessoas que consomem. Ninguém nessa cadeia vai ganhar excessivamente. O cliente, ele não vai querer pagar o mais barato possível, porque ele sabe que se ele pagar o mais barato possível, aquela pessoa que troca e aquela que produz não vão conseguir alimentar seus filhos. Eles não conseguindo alimentar seus filhos ou não conseguindo dar uma boa educação para os filhos deles, essas pessoas vão agravar os problemas sociais e vão tornar a vida de todos mais difíceis de ser vivida. Isso não é boa vida. Boa vida é todas as pessoas na economia serem capazes de viver uma vida de bem-estar, de respeito e de colaboração com o próximo. Então vocês vejam que na economia solidária a gente também tem valores. O que é um valor? O valor é um peso de alguma coisa. Enquanto na economia tradicional o peso é em você ter muito dinheiro, em você ter muito lucro, em você produzir para aumentar e aumentar o seu lucro, na economia solidária o lucro não é o peso principal, embora possa ter algum lucro na economia solidária, e o principal é que na economia solidária o dinheiro seja suficiente para as pessoas viverem bem. Então, por exemplo, o que pesa mais na economia solidária do que o lucro? A igualdade. Quando você trabalha em economia solidária, você não tem patrão e empregado. Todos podem participar da empresa da mesma forma. Você tem produção. Sim, a economia solidária produz produtos que ela quer lançar na economia. Ela trabalha em comunidades. Ela trabalha com produções alternativas, com produtos que fazem bem. Por exemplo, na agricultura, a economia solidária trabalha com produtos orgânicos. E todos os produtos feitos pela economia solidária são produtos que, ao serem consumidos, visam trazer o bem-estar para a outra pessoa. Outras coisas que a gente vai ver são a autogestão. Outras coisas ainda são a iniciativa. Todos esses elementos são mais pesados, valem mais na economia solidária do que o lucro. E nós vamos falar um pouco mais de cada um deles. Primeiro, a igualdade. A igualdade quer dizer o seguinte: para a economia solidária, todas as pessoas têm o mesmo valor. Vocês sabem que na economia tradicional que a gente vive, muitas vezes as pessoas são medidas pelos tanto que eles têm. E na economia solidária, as pessoas são medidas pelos que elas são, não pelos que elas têm. Então, todas as pessoas têm o mesmo valor, ainda que tenham formações, quantidade de estudo diferentes. Elas estão trabalhando em conjunto e todas têm igual participação dentro da empresa. Não necessariamente o mesmo salário, mas igual poder de decisão. Todos devem participar da economia da empresa. Então, todos recebem salários de acordo com as suas funções. Todo o montante de dinheiro que a empresa recebe, ou tanto os lucros quanto os prejuízos, são divididos entre os funcionários.
E isso significa o quê? Que cada um ali dentro é valorizado. Cada um é ao mesmo tempo patrão e empregado de si mesmo. Outro valor muito importante na economia solidária é a colaboração ou a cooperação. O que quer dizer colaboração? Laborar quer dizer trabalho. Colaborar quer dizer trabalhar junto. Mas vocês podem me dizer, mas na economia tradicional as pessoas não trabalham juntos? Sim, elas trabalham juntos, mas elas trabalham em competição. Cada pessoa dentro de uma empresa, ainda que esteja colaborando para produzir a mesma coisa, ela está em competição com a pessoa ao lado para tentar ter um melhor salário. Os patrões estão em competições com os empregados para pagarem cada vez menos. Os empregados estão em competição com os patrões para ganharem cada vez mais. E quem tem mais força sai ganhando. As empresas estão competindo entre si para ver quem vai vender mais barato e quem vai obter o maior lucro. A competição gera um clima de muita tensão. E hoje a gente tem percebido que a competição tem causado muitos problemas. Essa necessidade que muitos homens e muitas mulheres têm de serem os melhores. Vocês já devem ter visto aquela pessoa que quer ser o melhor em tudo. Ou aquela pessoa que disputa muito arduamente uma coisa. Essas pessoas geralmente têm problemas psicológicos de afirmação. Elas não reconhecem o seu valor. Elas reconhecem seu valor somente quando elas se colocam acima das outras pessoas. Essa mentalidade de se colocar acima das outras pessoas, ela está perdendo espaço no nosso mundo. No nosso mundo, as principais coisas, a tecnologia, os remédios, eles são feitos em colaboração, por cientistas que estão colaborando. Só depois as empresas vêm, pegam esses produtos e colocam no mercado para ganhar dinheiro com eles. Então, o que eu estou dizendo é que a mentalidade cooperativa, colaborativa, ela traz mais benefícios para a nossa saúde mental. A competição é a causa provável de muitos problemas de saúde, como depressão, ansiedade e etc. Não que quem colabora não possa ter isso, pode ter, mas tem um agravante a menos. Tem uma possibilidade a menos, porque ela vive junto com as outras pessoas, sabe ouvir as outras pessoas, não precisa se colocar acima das outras pessoas a todo momento. É isso que valoriza a economia solidária. Outra coisa muito importante na economia solidária é a autogestão. O que é a autogestão? Se vocês vejam aqui nessa imagem, a gente tem pessoas sentadas em volta de uma mesa, pessoas com características físicas diferentes, pessoas de sexos diferentes. Essas pessoas estão tomando um café e aqui em cima vocês veem que elas estão discutindo um estatuto. Um estatuto é como uma coisa funciona. Autogestão é isso, é as pessoas, por meio da conversa, decidirem como as coisas vão funcionar. Deste modo, são os trabalhadores que são os donos das empresas. Eles decidem o que e como vai ser produzido, ou que serviço e de que maneira vai ser prestado. Por exemplo, se você está trabalhando numa empresa de economia solidária que presta serviços de limpeza, vocês vão reunir a todos e decidir como será feita a limpeza, com que produtos, em que hora de trabalho, quantas pessoas vão ganhar. Além disso, todo mundo vai participar da decisão. Quando todos participam de fato da decisão, nós temos uma democracia. E essa palavra é uma palavra importante, porque a gente fala democracia é ir lá e votar. Não, aqui nós estamos falando de democracia participativa. Vocês sabem que às vezes a gente vai lá e vota e não decide muita coisa. Na economia solidária, você tem uma democracia onde todos decidem. Então, se você quer participar de um lugar onde não há uma pessoa que mande sobre as outras, onde as pessoas mesmo se organizem, a economia solidária é um bom lugar.
E existem várias formas de empreendimentos solidários. Existem cooperativas, existem empreendimentos solidários, existem associações e cada uma dessas formas está voltado para um tipo de empreendimento. Por exemplo, artesãos podem se reunir em uma associação. Cada artesão vende o seu produto, ganha o dinheiro pelo produto que vendeu, no entanto, ele está junto com os outros associados para, por exemplo, ajudar todos os artesãos a comprarem barracas, ou ajudarem todos os artesãos irem conversar com a prefeitura para conseguir determinados benefícios. Eles estão unidos juntos e os produtos que eles fazem, a maneira como eles convivem, está baseada na economia solidária. A gente pode também ter uma cooperativa com 100, 200 pessoas que produzem um determinado produto e vendem aquele produto juntas para conseguir melhores condições de preço, também para conseguir maiores condições de compra. Então as cooperativas já têm uma finalidade de lucro e pode ser uma cooperativa que trabalhe com alimentos, pode ser uma cooperativa que trabalhe com limpeza, com reciclagem. Inclusive eu vou passar para vocês vários vídeos falando de alguns empreendimentos solidários e vocês vão ter uma visão melhor sobre isso. Por isso eu não vou explicar detalhadamente aqui. Eu me interessei por essa coisa de economia solidária. Como eu faço para participar? Aqui em São Carlos, a gente tem uma coisa muito importante, que é o chamado Departamento de Apoio da Economia Solidária. O que esse Departamento de Apoio da Economia Solidária faz? Primeiro, ele divulga a economia solidária para as pessoas. Porque como pode ser o seu caso, pouca gente conhece a economia solidária. Pouca gente sabe que tem uma economia alternativa que está crescendo. Para isso, o Departamento de Apoio da Economia Solidária, que faz parte da Prefeitura Municipal, oferece cursos sobre o que é a economia solidária. Esse mesmo departamento oferece cursos sobre o empreendedorismo. No encontro passado, nós falamos de empreendedorismo, mas nós falamos do empreendedorismo em geral. Nos cursos da economia solidária, você vê o empreendedorismo solidário, que é uma forma específica de empreendedorismo baseado nos valores da economia solidária. Além disso, no Departamento de Apoio da Economia Solidária, você encontra cursos de capacitação em várias áreas. Já houveram cursos de construção civil, artesanato e uma série de outras coisas. Além disso, em São Carlos, a gente tem um Conselho Municipal de Economia Solidária e frequentemente acontecem conferências municipais de economia solidária. Essas duas instâncias servem para decidir os rumos da economia solidária no município de São Carlos. E ali são discutidas as verbas que são destinadas para a economia solidária e como vão ser usadas essas verbas. Isso significa que a prefeitura ajuda as pessoas que querem se organizar de modo solidário. Essa ajuda pode variar de caso para caso, mas uma pessoa que quiser participar da economia solidária, em primeiro momento tem que participar dos cursos, tem que começar a participar das conferências, tem que conhecer um pouco sobre o conselho. Então vocês vejam que se você está precisando de dinheiro emergentemente, a economia solidária talvez não seja a principal escolha. Mas você, junto com o seu trabalho, junto com o seu empreendimento próprio, pode estar se aproximando da economia solidária. E de repente você faz uma fonte a mais de renda, você aprende uma nova maneira de se relacionar com as pessoas, você aprende uma nova visão da sociedade que você pode levar para sua casa, para o seu negócio e transformar a sua vida numa vida melhor. O Departamento de Economia Solidária fica na rua José Bonifácio, 885,
O e-mail é economia.solidaria@sãocarlos.sp.gov.br e o telefone que não está dando para ver direitinho aqui é 3307-6808 ou 3371-9219. Ou ainda 3376-6561. Você pode pegar esses números, ligar lá, saber quando vai acontecer os cursos, se inscrever para participar dos cursos, participar das conferências de cultura e mesmo assistir às reuniões do conselho. Pode parecer uma coisa complicada, mas o primeiro passo qual é? Ligue e diga que você quer participar da economia solidária. Eles vão anotar seu nome e quando haver um curso vão ligar para você. Vale muito a pena, é uma nova forma de trabalho, é uma nova forma de renda. Nós temos visto que o emprego e a renda estão diminuindo. Temos que criar alternativas, porque muitos empregos não vão voltar mais. E a economia solidária, não tenha dúvida, é uma alternativa. Gente, vamos encerrar nosso curso. Eu fiquei muito feliz com a participação de todos e todas e com a sua participação em especial. Gostaria que você fizesse um áudio contando sobre a sua experiência no curso, se gostou ou não, o que pode ser melhorado em nosso curso. É importante, quem está procurando renda, continuar trabalhando. É importante procurar trabalho através da distribuição de currículos pela internet. É importante também estar atento para montar algum negócio próprio, se tiver oportunidade. E é importante também conhecer a economia solidária. Tente ir por todos os lados, seja uma pessoa versátil, porque é isso que os nossos dias estão pedindo. Tente continuar aprendendo. Tente aprender a aprender. Esqueça aquele modo de aprendizado do professor ensinando o aluno. A gente aprende em comunidade, com as outras pessoas do nosso lado. E a gente tem que aprender também sobre o mercado de trabalho. Se você gostou, divulgue o curso para os seus conhecidos e conhecidas e muito obrigado pela participação e até logo.